Universidade de Viseu. Muito bom dia, Jornal das 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Está previsto que termine hoje a operação de desembarque do navio MV Ondius, cruzeiro que foi afetado pelo surto de antavírus. Nas últimas horas surgiu mais um caso confirmado, Carla. Um cidadão norte-americano testou positivo, é o que indicam as autoridades de saúde dos Estados Unidos. Para já não apresenta sintomas. No total são 17 os cidadãos norte-americanos que foram retirados do MV Ondius. Miguel Gato, neste momento estarão a caminho dos Estados Unidos. Essa indicação de que há é de que o voo que transporta estes cidadãos norte-americanos chega aos Estados Unidos ao início do dia de hoje, após terem sido retirados do navio em Tenerife. Estas 17 pessoas vão ser levadas primeiro para a Universidade de Nebraska, que possui uma instalação de quarentena que é financiada pelo Governo Federal, e vai ser aí avaliado se estas pessoas estiveram em contacto próximo com infectados e examinar também os níveis de risco de propagação do vírus. Depois segue-se o período de quarentena. A Organização Mundial de Saúde aconselha 6 semanas de isolamento, mais concretamente 42 dias. Portanto, nos Estados Unidos há este caso confirmado e em França, Miguel, também há novidades. Sim, as novidades foram trazidas pelo primeiro-ministro francês, que indica na rede social X que um dos 5 franceses que foram retirados do navio e repatriados ontem apresenta sintomas de antavírus, apesar de ainda não estar confirmado se tem o vírus ou não. Sébastien Lecornu garante que estas pessoas estão a receber cuidados médicos e vão ser submetidas a testes e também a exames de saúde nas próximas horas. O governo francês aprovou também ontem um decreto para implementar as medidas de isolamento adequadas aos casos de contacto com antavírus. Ao todo, já foram repatriadas do navio 76 pessoas, dados de ontem à noite. A operação deve terminar hoje. Vão ser hoje desembarcadas 24 pessoas para a Austrália e também para os Países Baixos. Miguel Gato, a acompanhar as informações mais recentes sobre este caso. A Organização Mundial de Saúde confirmou até agora 6 casos de antavírus. Há ainda mais 2 suspeitos. 3 pessoas morreram com este vírus. A Organização Mundial de Saúde continua a apelar à calma e a garantir que o risco deste surto para a população em geral é baixo. Um elemento do gabinete da Ministra da Saúde está, ao mesmo tempo, a prestar apoio jurídico informal ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, o órgão que é presidido pela própria Ana Paula Martins. Falamos de Pedro Ferreirinha, é um dos juristas do gabinete do Ministério da Saúde, mas é também militante do PSD. O próprio admite ao Observador que ajuda regularmente o Conselho de Jurisdição, para o qual não foi eleito. Ainda assim diz que o faz voluntariamente e fora do horário de trabalho. E Rita Lourenço é um caso que levanta dúvidas éticas. É verdade. Os especialistas ouvidos pelo Observador alertam que está em causa um eventual uso indevido dos recursos do Estado para uma tarefa de cariz exclusivamente partidário. Um antigo membro do Conselho de Jurisdição do PSD resume: o problema não é legal, mas sim ético. Esta fonte diz também ao Observador que é aconselhável que se separe o governo do partido. Este comportamento pode representar uma violação dos deveres previstos no Código de Conduta do Governo. Isto caso se verifique um uso indevido dos recursos públicos que tenham sido disponibilizados a Pedro Ferreirinha exclusivamente para o exercício das suas funções no gabinete da Ministra da Saúde. Já Pedro Ferreirinha, por sua vez, fala numa separação clara das funções e garante que o trabalho que faz é voluntário e fora de horas. No entanto, contactado pelo Observador, não esclarece que tipo de ajuda presta regularmente ao Conselho de Jurisdição. Nuno Mota Soares, membro do Conselho de Jurisdição do PSD, eleito pela lista adversária à de Ana Paula Martins, confirma que Pedro Ferreirinha presta assistência voluntariamente, mas relativiza a situação, fala numa ajuda pro bono. Nuno Mota Soares adianta ainda que há outros membros do PSD a prestar auxílio de forma voluntária ao Conselho de Jurisdição. E por isso este não é particularmente novo, Rita Lourenço, com o caso de um membro do gabinete da Ministra da Justiça que está ao mesmo tempo a prestar apoio jurídico informal ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD. É um caso que levanta dúvidas éticas. É a notícia que faz manchete esta hora no site do Observador. O Presidente da Assembleia da República admite discutir a extinção da Comissão Nacional de Eleições, a que nem atravessa uma crise interna marcada por acusações mútuas e divisões entre os membros do organismo. Vamos então por partes. Em causa 5 conselheiros que acusam o Presidente José Carlos Trindade de falta de transparência e alegado descontrole financeiro. Outros 5 defendem a liderança e denunciam uma tentativa de enfraquecer a instituição. O conflito começou após divergências sobre uma viagem oficial a Angola e despesas consideradas
medidas excessivas por alguns conselheiros, mas o presidente da CNE rejeita as acusações e garante que os procedimentos seguem a lei. A divisão levou à suspensão parcial de funções de um grupo de conselheiros e à paralisação do plenário. Perante a gravidade da situação, o presidente da Assembleia da República pediu mesmo uma auditoria às contas da Comissão e admite avançar para o Ministério Público caso sejam detectadas irregularidades financeiras. O Observador apurou também que José Pedro Aguiar Branco não afasta nenhum cenário e por isso admite também discutir uma eventual extinção da Comissão Nacional de Eleições. Este vai ser o tema do Explicador com Luís Rosa, redator principal do Observador, e Rodrigo Roquete, membro da CNE e um dos críticos da atual liderança. Os 14 polícias detidos no caso de tortura e violações nas quadras da PSP do Bairro Alto e Rato, em Lisboa, conhecem hoje as medidas de coação. O Ministério Público pediu a prisão preventiva para 4 polícias, um deles chefe da PSP, para outros 3 agentes pede prisão domiciliária e para os restantes a suspensão de funções e a proibição de contactos com as vítimas. De recordar que no total foram detidas 16 pessoas no âmbito desta operação, entretanto 2 deles, um agente da PSP e um civil, foram libertados ao longo da última semana. Dos 15 polícias detidos, 14 são suspeitos de 19 crimes de tortura, além de outros crimes que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documento. Os agentes são suspeitos de agredir, torturar e violar pessoas vulneráveis, como toxicodependentes e sem-abrigo, dentro das esquadras e também de filmar e partilhar as imagens em grupos do WhatsApp. E Carla, há novos pormenores nesta investigação. Os agentes detidos foram avisados por pelo menos um colega de que estavam a ser vigiados e que iriam ser alvo de buscas. O agente que terá violado o segredo de justiça transmitiu a informação a pelo menos um dos suspeitos, que depois informou os restantes colegas. Isso permitiu aos polícias saberem alguns dos locais que iriam ser alvo de buscas, pedir aconselhamento a advogados e, em pelo menos um caso, pedir baixa médica no dia da operação. Esta informação foi obtida graças à apreensão dos telemóveis dos 14 suspeitos. A notícia é avançada pela TVI e a CNN Portugal, que adianta que esta fuga de informação deverá agora ser tratada num processo autónomo. 8 meses depois do anúncio do pacote de medidas para a habitação, quase nada saiu do papel. O mercado ainda está à espera que as mudanças cheguem ao terreno. O primeiro anúncio de Luís Montenegro para a habitação foi em setembro do ano passado. Na altura, o primeiro-ministro prometeu medidas que levariam a um aumento da oferta e, como consequência, a uma descida dos preços, mas nada disso ainda aconteceu. O público fez o ponto de situação, algumas medidas já foram aprovadas pelo Parlamento, mas continuam sem estar publicadas em Diário da República, outras ainda não foram sequer oficializadas em propostas de lei. Começamos então pelas medidas fiscais, que eram as mais esperadas, mas, Carla, ainda não avançaram. Não, sobretudo a redução do IVA da construção para os 6%, isto no caso da habitação vir a ser vendida ou arrendada com preço limite, ou a diminuição do IRS para os rendimentos prediais. Estas medidas chegaram à Assembleia da República em dezembro, foram aprovadas em fevereiro deste ano, publicadas em Diário da República um mês depois, mas o decreto-lei continua por publicar e, por isso, ainda não há desagravamento fiscal. O Jornal Público foi ainda à procura das mudanças prometidas para o regime de arrendamento urbano e aqui também há atrasos. Também foi em março que o Governo deu mais detalhes sobre as alterações que pretende fazer, acelerar os processos de despejo em caso de incumprimento da renda ou a redução dos prazos mínimos dos contratos de arrendamento. Também aqui a discussão vai ter de passar pelo Parlamento, mas ainda não foi apresentada qualquer proposta de lei. E vamos ao futebol, porque hoje é dia de várias decisões no campeonato. Com os mesmos pontos, Benfica e Sporting continuam na luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. O Benfica recebe hoje o Sporting de Braga, no Estádio da Luz, e José Mourinho, apesar de reconhecer que a equipa minhota pode estar cansada da eliminatória europeia, que teve na semana passada, avisa também que só um Benfica de grande nível vai conseguir a vitória. O estado de alma é perfeitamente objetivo. Temos que ganhar, não temos outra solução. O próprio estilo de jogo que o Braga tem, normalmente os adversários que têm que correr mais do que eles, porque eles são muito fortes em posse. Sempre está grande atenção a isso, mas penso que eles ainda precisam de qualquer coisa para confirmarem a quarta posição. Portanto, seguramente, motivação não lhes faltará. Declarações de José Mourinho ontem na antevisão do encontro. O treinador português nega ainda qualquer contacto com o Real Madrid para uma eventual ida para a Espanha na próxima temporada. À mesma hora, entra também em campo o Sporting. Os Leões jogam em Vila do Conde frente ao Rio Ave. E o treinador Rui Borges dá o mote à equipa para este jogo. Temos de ser, acima de tudo, exigentes com nós mesmos. É muito importante isso, criar essa exigência individual também, para conseguirmos levar
vencido um Rio Ave que, apesar de nos últimos jogos não ter os melhores resultados, tem feito uma segunda volta muito boa, uma equipa super tranquila, tem a manutenção garantida. Vamos ter dificuldades com toda a certeza, até pela qualidade que tem demonstrado o Rio Ave ao longo desta segunda volta, por isso espera-nos um jogo difícil, mas acima de tudo, volto a dizer, é criar a nossa exigência individual e coletiva para este final da época, até porque ainda temos objetivos a cumprir. Rui Borges, antes do Rio Ave Sporting, na luta pelo segundo lugar do campeonato, ontem o Futebol Clube do Porto perdeu no terreno do já despromovido AVS por 3-1. E a Rádio Observador tem uma emissão especial de desporto preparada para si a partir das 8 da noite para acompanhar o Benfica Sporting de Braga e o Rio Ave Sporting. Agora 7h10, Carla, que outras notícias estão em destaque? A CGTP entrega hoje no Ministério do Trabalho pré-aviso de greve geral para dia 3 de junho. A delegação é liderada pelo secretário-geral, Tiago Oliveira. A greve foi marcada em protesto contra as alterações à lei laboral. As negociações terminaram sem acordo. Donald Trump rejeitou a mais recente proposta do Irão a uma proposta de paz dos Estados Unidos. O presidente norte-americano considera a resposta de Teherão totalmente inaceitável. Trump diz também que o Irão tem andado a brincar com os Estados Unidos e com o mundo. O cessar-fogo, em vigor há um mês, voltou a mostrar sinais de fragilidade nas últimas horas. Há relatos de ataques de drones em todo o Médio Oriente. O primeiro-ministro de Israel avisa que a guerra não acabou. De volta ao desporto, o Futebol Clube do Porto e o Sporting são campeões da Europa nas modalidades. No futsal, o Sporting venceu o Palma por 2-0 e conquistou a Liga dos Campeões. É o terceiro título da história do clube. Já em hóquei em patins, o Porto venceu em Coimbra o Barcelona por 3-1. O Porto levanta o troféu de campeão da Europa em hóquei em patins pela quarta vez na história. E agora, uma boa proposta. Desculpa, Bruno, mas isto é mesmo para o Paulo Ferreira. É a cara dele. É a cara dele. O canal de desporto Fox Sports. O que é que eu fiz? Está nada. Vais fazer? Fox Sport está à procura de um adepto daqueles assim fanáticos que assista a todos os jogos do Mundial de Futebol que está quase a começar. Para ti. É mesmo para ti, Paulo. São só mais Eu fazia isso por prazer, imagina ainda pagarem-me. É isso mesmo. A condição é assistir a mais de 100 jogos. E isto, ou seja, da fase de grupos até à final, não perder um. Aqueles que são ao mesmo tempo dá para gravar e para ver a seguir. Dá para, não tens, Deus não te deu 2 olhos. E ainda recebes dinheirinho. Sim, É o que eu faço. E ainda recebes 50 mil euros. E depois tem que fazer o quê? Comentar a seguir? 50 mil euros. Comentar a seguir? Tens de fazer uma coisa que também és muito bom: criar conteúdos para as redes sociais e interagir com os fãs. Hoje, a caminho do estádio, não foi assim? Foi assim. Hoje estava assim. Hoje amanheceu o assim. almoço. Hoje a madrugada Já foi Então, está. e como é que a Fox sabe que o adepto assistiu realmente aos jogos? Está tudo pensado. Porquê? Porque o Paulo Ferreira vai ficar alojado num cubo de vidro no meio de Times Square. Vais ficar no meio de Nova Iorque. Estou a imaginar. Cheio de ecrãs. Estás-te a ver assim numa Dá para box. mandar vir Uber Eats ou não? Dá para tudo, dá para tudo. E assim assistes também às reações do público enquanto fez a partida. É a tua cara, não é? Isto foi Eles fizeram isso para mim. As partidas. As candidaturas já estão abertas. Já estão abertas. Paulo. O vencedor vai ser anunciado uma semana antes do início da competição. Vou Está já 3 semanas. falar aqui Tens para meter férias já. Sim. Sim. E eu... Estou a imaginar-te num cubo. Eras menino para fazer isto Times muito Square. bem. Um paralelepípedo.